Glória a Deus. Mateus capítulo 6, verso 10, que nós vamos refletir nessa noite, diz assim o texto sagrado. Os irmãos encontraram, né? Glória a Deus, bênção. Dentro dessa oração dominical de Jesus, eu quero ler somente um trecho para a gente explorar essa parte da oração dominical de Jesus. Verso 10 diz assim: venha o teu reino, faça-se tua vontade, assim na terra como no céu. Glória a Deus. Pai, tu que enviaste o teu Santo Espírito, o Espírito da promessa, que ele possa, Senhor, descer desse lugar com as misericórdias dele, instruir-nos para tal, para podermos adorar a ti, conforme Cristo Jesus nos prometeu. Então, em nome de Cristo eu te peço, nos abençoa nesta noite, em nome de Jesus, amém. Louvado seja o Senhor. Derrama graça sobre nossas vidas. Podem sentar, povo santo. Nós vamos refletir nesta noite uma mensagem conforme o tema é o padrão do céu na resistência da terra. Esse é o tema que trouxemos aqui, entendendo o seguinte, que Jesus, irmãos, nessa oração, essa oração que ele nos ensina aqui, nós não lemos ela toda, mas você conhece, aqueles que foram católicos conhecem muito mais do que você que nasceu em berço evangélico. Mas essa oração aqui, irmãos, não é uma espécie de amuleto que você fica repetindo várias e várias vezes para poder ter alguma cartaz e alguma resposta do céu. Não é um amuleto. Ela é simplesmente um alinhamento. Que tipo de alinhamento é esse, irmão, que você está falando? É um alinhamento que te direciona ao caminho certo para uma direção de um lugar que ele prometeu, que é o reino dos céus. Então essa oração, ela está lhe moldando e lhe mostrando o caminho. Como você deve prosseguir, de que forma você deve orar, para quem você deve orar, o que você tem que pedir nessa oração. É isso que ele trabalha. Então, quando nós dizemos, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, simplesmente nós estamos pedindo que o padrão da obediência lá de cima se estabeleça aqui embaixo. É isso que quando você ora dessa forma, você pede: Senhor, eu quero que aquele padrão santo, perfeito, agradável, que há na eternidade, na tua santa presença, ele possa se fazer aqui em nossos corações, aqui embaixo. Por que eu digo isso? Porque Jesus ensina assim. Porque, irmãos, no céu não existe debate. No céu não há democracia, que muitos tanto se orgulham e desejam. Não, no céu existe a teocracia, é a vontade perfeita do Pai que impera. Você não vai dar pitaco a Ele. Quando você chegar lá, você não vai dizer: Senhor, porque as colunas estão dessa forma, porque as paredes são dessa cor. Você não vai dar pitaco nenhum, porque você vai estar na presença perfeita de um Deus perfeito. No céu a vontade de Deus é o oxigênio que gera vida a todos os seres angelicais. É lá, aqueles seres angelicais são santos e perfeitos, porque habita lá o perfeito dos céus, que é o nosso Deus. Paulo, ele vai até fazer uma menção de um poeta do antigo, bem antigo, do século 6 a.C. Eu acho interessantíssimo Paulo, ali naquele discurso em Atenas, no Aerópago, quando Paulo vai dizer assim, lá em Atos 17, 28, quando ele vai fazer a citação de Epaminondas, dizendo assim: nele vivemos, nos movemos e existimos. A argumentação de Paulo é simplesmente a mesma argumentação do céu. Nós só vivemos aqui na terra porque Ele quer. Nós nos movemos aqui na terra porque Ele quer. Nós só existimos aqui na terra porque Ele quer, porque Ele é o soberano de nossas vidas. No céu tudo gira ao redor do trono. Se você ler Apocalipse no capítulo 4, do 2 ao 11, você vai perceber isso.
Você vai conseguir perceber isso. O que é que está girando em torno do céu? 24 anciões, 24 tronos, 12 anciões, os 12 apóstolos, muito provavelmente, coroas de justiça. Do seu trono sai relâmpagos, é o que está lá em Apocalipse 4. E todos aqueles seres habitando ao redor do trono, gravitando ao redor do trono, eles destilavam uma sincera adoração, a mesma que Isaías viu no capítulo 6. Eles dizem: Santo, Santo, Santo. Só que em vez de eles completarem com é o Senhor dos Exércitos, como está em Isaías, em Apocalipse ele diz um pouco diferente: Santo é aquele que é, que era, que há de vir. Mas ele continua sendo santo. O nosso Deus não deixa de ser santo. Na terra muitas vezes tudo gira ao redor do eu, ao nosso derredor, é as nossas vontades. A nossa oração não é seja feita a tua vontade, é seja feita a minha vontade. Isso está no egoísmo humano, no imediatismo humano, nas respostas que nós queremos de imediato, até gravitando em torno daqueles que dizem que servem a Deus e querem morar na eternidade. Muitas vezes a fábrica do eu, das minhas vontades, é quem prevalece. E Jesus vem quebrando esse paradigma, dizendo: não ore desta forma, não ore para o seu eu, não ore para as suas vontades, mas ore para que a vontade do Pai prevaleça na terra. Jesus, ao orar assim, nos chama a submeter a terra do nosso coração à mesma ordem do trono celestial, onde sua vontade não apenas é feita, mas ela é amada. Os seres celestiais amam servir a Deus. Os seres celestiais amam gravitar em torno de Deus. Os seres celestiais amam adorar a este Deus. Então Jesus está nos ensinando aqui, nós também precisamos desejar, amar, adorar este Deus e estar em sua presença. Então, dentro dessa percepção que é a vontade de Deus, que os anjos ali prevalecem na vontade de Deus e o amam, nós observamos 3 pontos para trabalhar nesta noite. E o primeiro ponto é o conflito da vontade. Dentro do conflito da vontade tem o delírio da autonomia, e eu vou explicar isso a vocês. No céu, irmãos, os anjos obedecem a sua palavra assim que a ouvem. Prove isso, pregador. Prove. Salmo 103, 20. Salmo 103, 20 diz assim: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. É instantâneo. Eles obedecem instantaneamente. Eles obedecem de forma perfeita. Por isso que esses homens, esses seres angelicais recebem o direito de estar na presença de Deus. Entendendo isso, quando nós olhamos a perfeição que é no céu, que é o que Jesus está pedindo que a gente deseje aqui para a terra, não é isso? Na oração. Então, quando você começa a analisar o que está acontecendo no céu, na glória, naquilo que é revelado, você vai perceber que aqui o homem luta, o homem quer que Deus, o homem quer ser o Deus das suas promessas, da sua própria vida. Nós queremos nos mandar, nós queremos fazer do nosso jeito. E pasmem, no povo de Deus também, naqueles que de joelhos é só Deus, Senhor, é a tua vontade, se estabeleça aqui, faça isso, mude minha vida, mude meu conceito, arranque de mim os meus pecados. E quando está orando, chora, clama, mas quando se levanta, tudo volta ao normal. Isso não é normal. Nós precisamos aprender que se você está orando por uma causa, pedindo algo a Deus, você tem que se levantar buscando concretizar aquilo que você pediu de joelhos, aquilo que você pediu no escondido do seu quarto, aquilo que você pediu nas madrugadas, aquilo que você gemeu chorando, implorando para que Deus realizasse. Então, quando você se levantar, dê passos de fé para conquistar aquilo que você estava pedindo. É isso que faz a diferença. Faça-se a tua vontade, Senhor. Por quê? Eu digo isso porque quando você entender esse princípio, quando você orar para pedir bênçãos pessoais para você,
você vai primeiro dizer: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? E aí essa dobra de humilhação que você faz, você vai perceber que você vai conseguir orar na direção correta. E quando você se levantar, você vai perceber a facilidade que será dessas promessas se realizarem em sua vida, porque você está em consonância com a vontade do Pai Celestial. Entendendo esse princípio, nós percebemos o seguinte: dentro desse conflito da alma, que desde o Éden, o inimigo semeia a ideia de que podemos existir e decidir fora da dependência de Deus. Prove isso, prove. Gênesis 3:5. Quando aquele diálogo de Eva com aquela serpente incorporada ali, aquele demônio incorporado num bicho, conversando com ela, diz assim no verso 5 de Gênesis 3: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Essa era a promessa da serpente para Eva. Não bastava a palavra de Deus. A palavra de Deus não bastava para Eva. Ela precisava de algo mais. Ela estava querendo ver algo mais. Não era só a ordem de Deus dizendo: não coma, de tudo você pode desfrutar, mas dessa árvore aqui no centro vocês não podem comer. Aí o inimigo começa a semear no coração daquela mulher que ela pode comer, que ela pode comer, que ela deve comer, que tem que ter algo mais. Só a palavra de Deus não basta. Quão parecidos somos nós hoje, que as promessas da palavra de Deus não bastam. A gente tem essas promessas, a gente tem o guia, nós temos a oração de como chegar lá, mas sempre pedimos algo mais, sempre queremos nesse nosso coração egoísta mais alguma coisa. Senhor, revela mais alguma coisa. Senhor, manda mais alguém aqui falar de novo. Senhor, acalenta o meu ego, porque nós não conseguimos nos sustentar simplesmente nas promessas de Deus, daquilo que Ele prometeu. Então isso faz com que o nosso orgulho muitas vezes seja ferido, porque você quer que o seu Deus responda da forma que você deseja, sendo que Ele já respondeu conforme a palavra dEle. É a palavra dEle que tem que imperar em nossos corações e não a nossa vontade. Enquanto ficar na nossa vontade, nós seremos semelhantes a Eva, dando ouvidos à serpente. Temos que ter muito cuidado com isso. Então, irmãos, essa desobediência lá de Eva no jardim é o nascimento da rebeldia espiritual. Só a palavra de Deus não basta, só as promessas de Deus não bastam. Peraí que eu tenho que ter algo mais. E quando você procura algo mais, além do que Deus já prometeu, normalmente você cai no engano da serpente. Você cai nos engodos. Porque tem gente que tem promessas de Deus, aí ficam procurando locais, jardins de suposta oração para ouvir profetas ou profetisas trazerem algo do além para dar satisfação ao seu ego e resposta às suas orações. Aí é onde você se estrubica, onde você trupica e cai, é onde a porca torce o rabo e você vai ver o parafuso quebrar. Por quê? Porque nós precisamos aprender que o manual da perfeição de Deus para alcançarmos nós já temos, que é a sua santa palavra. Quando percebemos isso, esse nascimento da rebeldia espiritual, esse desejo da independência travestido de liberdade, sabe o que é isso? É a teologia do meu jeito, é a raiz da queda. É onde nós vamos começar a declinar em vez de estar subindo. É a nossa própria opinião, e nós temos que ter muito cuidado com isso, porque muitas vezes o nosso nariz empinado faz com que Deus não receba nada daquilo que nós oramos, mesmo quando estamos quebrantados. Nós fomos chamados para sermos sempre humildes. Então tenha muito cuidado com essa raiz da queda. E até hoje, toda vez que insistimos em nossa vontade, revivemos a mesma cena do Éden. É Deus dizendo: não comas, e você e eu dizendo:
mas eu quero, mas é isso que eu quero, esse é o meu desejo, são esses os meus projetos, são esses os meus sonhos. Senhor, não me frustre. E eu quero lhe dizer, os filhos que são frustrados são aqueles que crescem com mais maturidade. Por quê? Porque o pai não dá aquilo que o filho quer. O pai que verdadeiramente ama não dá tudo que o filho pede, porque sabe que a frustração traz crescimento. E muitas vezes nós oramos e pedimos coisas a Deus, Ele não nos dá, porque Ele é um pai bondoso e amoroso, e sabe que na frustração pode nos trazer crescimento e aprendermos a esperar nele as promessas santas que Ele tem para nós. Então esse homem sempre grita: faça-se minha vontade. Aí eu lembro de uma ilustração fantástica. Quero que você imagine comigo essa cena de uma pequena formiga minúscula no meio daquela floresta densa, grande, frágil, caminhando sobre as folhagens. Aí ela se depara diante de um grande urso pardo. Não posso dizer polar, porque lá na neve não tem formiga, então é o urso pardo das montanhas, né? Então, dentro dessa cena, essa pequena formiga andando naquela imensidão da floresta, em cima daquelas folhas, se depara de frente com o urso pardo. E num surto de orgulho, essa formiga decide que vai dobrar aquele gigante à sua vontade. Ela morde, ela pica a pata do urso com toda a sua fúria. Sabe o que é que o urso sente? Nada. O urso não se abala em nada, ele não sente nada. Assim, irmãos, é a nossa rebeldia contra Deus. É exatamente assim a picada da formiga diante da onipotência de um Deus que tem todo o poder. Não são as suas vontades, não é a sua picuinha, não é do seu jeito, não é porque você está fazendo o voto de que não vai mais comer enquanto Deus não responder, não é porque você está dizendo e ameaçando Deus que vai rasgar a sua Bíblia, que se Ele não der, não é dessa forma que Deus age. Porque se você trabalhar da mesma forma que essa formiga, com essa fúria toda, para querer incomodar o onipotente dessa forma, desse jeito, pela sua força, pela sua vontade, pelo seu grito, eu garanto, Ele não fará nada, e você não terá respostas do seu Deus. O pecado, irmãos, não fere a soberania de Deus. Nossa fúria não vai ferir a santidade que Ele é, o tão grande que Ele é, o tão poderoso que Ele é, o quão poderoso Ele é. Ele vai continuar sendo Deus, mas a nossa resistência revela simplesmente a nossa insensatez. A fúria da formiga está revelando ali a insensatez dela. Ela não pode contra Deus, ela não consegue contra o urso. A formiga não consegue contra o urso, como nós não podemos contra Deus. E quantos homens e mulheres lá fora nós percebemos levantando o braço, ameaçando Deus e desafiando esse poderoso Deus, que se esquecem de que é a promessa de Deus na palavra, dizendo que Deus não se deixa escarnecer, e Ele vai cobrar essas pessoas que estão na sua fúria querendo derrotar. Tem que ter muito cuidado com isso. Mas a nossa resistência revela a nossa insensatez. O homem usa o fôlego de vida dado pelo Criador para tentar gritar contra o trono. Os hereges, os antissemitas, aqueles que odeiam a Deus, eles estão usando o próprio fôlego de vida dado pelo próprio Criador para ofendê-lo e feri-lo. E pasmem, muitos crentes às vezes fazem a mesma coisa, ferem a Deus, colocam a Deus novamente em ignomínia, quando nós não buscamos santificar a nossa vida, entendendo que o sangue de Cristo nos lavou de todo o nosso pecado e nos purificou. E Isaías 45:9, como estamos no culto de ensino, por isso que eu estou citando vários textos, Isaías 45:9 vai corroborar com isso que eu estou falando para vocês, que diz assim, ó: ai daquele que contende com o seu Criador. É uma ameaça tenaz. Não há quem possa resistir a este Deus. A maior prova
de sabedoria não é argumentar com Deus. A maior prova de sabedoria que uma pessoa pode ter é se render a Ele. É você se entregar a este Deus, porque Ele sabe todas as coisas, não é a sua força. Provérbios 3, do 5 ao 6 vai dizer isso, vai nos ensinar isso. Salomão vai nos ensinar isso. Provérbios 3, do 5 ao 6 vai dizer assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento, reconhecendo em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. É interessantíssimo esse texto. Gostaria até de fazer uma parte para explicar esse texto. Não te estribes ao seu próprio entendimento. Você sabe o que é o estribo? Olha a linguagem de Salomão aqui. O homem que tinha muitas éguas em seu harém. O estribo, irmãos, nada mais é do que aquele pedaço de ferro que você pisa para ficar em cima do cavalo, para você poder galopar, para você poder estar em segurança em cima do cavalo. Aí aqui simplesmente Salomão está fazendo um paralelo, um adendo, dizendo assim: ó, não seja altivo, não queira se dominar, não queira estar com a sua segurança fora, a sua segurança total em cima de algo que você crê, na sua percepção. Ele está dizendo o seguinte: olha, da mesma forma que você pode estar pisando em um estribo errado, ou um estribo quebrado, e se ele quebrar, você vai tombar, e se o cavalo estiver em velocidade, você pode até morrer, dependendo do local onde você está correndo com esse cavalo. Então o que é que Salomão está dizendo? Olha, não bote a sua confiança na sua força, não bote a sua confiança onde você está pisando. Nós não temos essa autoridade. Não podemos ser furiosos como aquela formiga. Não podemos estar achando que na nossa força nós estamos seguros, pois eu garanto, nós não temos a garantia de que daqui a um minuto estaremos vivos, porque a nossa vida pertence ao Senhor. O batimento do seu coração pertence a Deus. Então, dentro disso, gera-nos uma reflexão nesse ponto 1 do conflito da vontade. E é uma pergunta retórica para nós. Você veio aqui hoje para continuar picando a pata do gigante com a sua fúria, ou para reconhecer que Ele é o Senhor da sua vida? Venha o teu reino, ou faça-se a minha vontade? Nós precisamos refletir nisso. O segundo ponto aqui, dentro dessa temática, é santidade e acesso. A ousadia não é desrespeito. Nós vamos trabalhar esse tema agora. No capítulo 6 de Isaías, os serafins cobrem o rosto. São seres de fogo, puros, que nunca pecaram. Ainda assim, não suportam a intensidade da glória de Deus. São seres que ardem em fogo, que voam ao redor do trono, que cantam para Deus, mas mesmo sendo santo e puro, não ousam olhar para o trono de Deus. Esses seres celestiais, eles respeitam a distância entre o Criador e a criatura. Isaías não apenas vê a glória, Isaías, dentro daquela visão, ele vê além dos serafins, ele vê o que os serafins não estavam vendo. Não é isso a visão diz? Ele vê não apenas a glória, mas ele sente o peso da santidade. Porque o primeiro impulso de Isaías, quando tem aquela visão, não é de cantar, não é de sair glorificando que teve uma visão. Você sabe qual é o primeiro impulso que Isaías tem? É de confessar, é de sentir o seu pecado, é de sentir-se pequeno diante de um Deus tão grande. Que Isaías 6,5 diz assim: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele apresenta todo o seu temor, porque ele sabia que havia uma promessa de não há quem possa ver a Deus e sobreviver.
Existia essa promessa. Ninguém poderia ver a Deus sobreviver, por isso que ele grita: ai de mim, vou morrer, vou perecer. Essa reação, irmãos, mostra que a verdadeira visão de Deus sempre revela algo sobre nós mesmos e não sobre Deus. Porque Isaías, sabe o que foi que ele viu quando olhou para o trono? Ele viu o seu próprio coração, ele viu os seus próprios pecados, ele viu que ele não poderia entrar na presença deste Deus de qualquer forma. Ele percebeu que ele precisaria se purificar, que ele precisaria mudar muitas coisas, que ele precisaria trabalhar os seus lábios, trabalhar as suas mãos, trabalhar com quem anda. Não é isso que ele fala? É isso que ele está revelando. Então Isaías estava muito preocupado diante da pureza de um Deus Altíssimo. Quando nós percebemos isso, que quando temos visões do Senhor, ou quando ouvimos a palavra do Senhor, a percepção que nós vemos é o que nós sentimos, a nossa impureza diante da pureza do Altíssimo. Dentro dessa percepção de Isaías, eu quero levar você no seu coração até Hebreus 4. Hebreus 4,16 vai dizer o seguinte: entremos com ousadia perante o trono da graça. Olha a diferença. Isaías, ele teve a visão do trono da graça e temeu, se tremeu todo, sentiu seu pecado. Mas agora o autor dos Hebreus está dizendo o seguinte: não, agora nós temos o direito de entrar com ousadia. Agora nós podemos entrar com ousadia na presença de Deus. Agora você pode se levantar e entrar no trono da graça diante de um Deus Todo-Poderoso. Será que é esse o sentido mesmo? Muitos na terra, irmãos, estão confundindo ousadia com desleixo. Acham que pode entrar na presença de Deus de qualquer jeito, com o coração cheio de soberba, sem arrependimento. Mas essa ousadia não significa atrevimento. Ela é confiança fundamentada na obra consumada de Cristo. Por que eu digo isso? Mateus 27:51. E eis que o véu do santuário rasgou em duas partes, de alto a baixo. O caminho foi aberto, não por nossos méritos, mas pelo sacrifício do sumo sacerdote, que pode compadecer-se das nossas fraquezas, como está em Hebreus 4:15. Nós só podemos entrar com ousadia no trono da graça, porque estamos debaixo do sangue de Jesus. O mérito é dele e não nosso. O mérito é de Cristo e não nosso. O mérito é de Cristo e não é seu. Não é a sua autoridade, não é do seu jeito que você vai entrar, mas nós só entraremos na presença de Deus se for debaixo do sangue de Cristo Jesus, dentro da nossa humilhação. A causa, irmãos, de Hebreus aqui, a ousadia de Hebreus aqui, não é intimidade barata. É a liberdade de um filho que sabe que o véu foi rasgado pelo sangue e não pelo nosso próprio mérito. Quando nós entramos com ousadia na presença de Deus, nós sabemos que um preço foi pago. Nós percebemos que esse preço foi grandioso demais. E é por isso que o Senhor vai nos ensinar a fazer isso todas as vezes que comermos juntos e bebermos juntos, que chamamos de Santa Ceia, onde lembramos do sacrifício de Cristo, onde lembramos quando a justiça se encontra com o amor na cruz do Calvário. A justiça de Deus mata o amor, e se encontrando com o amor faz com que nós hoje possamos entrar com ousadia no santo templo de Deus, na santa presença de Deus. Mas o que é essa intimidade barata, irmãos? A intimidade barata é quando alguém quer os benefícios da proximidade com Deus, sem a transformação que essa proximidade exige. Muitas vezes queremos só o que vem, o vem a nós. Nunca queremos ir ao vosso reino. Só queremos as bênçãos de Deus. Queremos nos aproximar dele, como muitos se aproximaram quando Jesus passava nessa terra, curando e alimentando o povo. Quanto daquela multidão permaneceu adorando a ele quando ele estava sendo espancado e humilhado? Você sabe o que é que a Bíblia diz? Ninguém ficou com ele.
É tanto que a profecia dizia: eu ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Todos se dispersaram na hora da grande luta, mas quando ele ressuscita, ele volta a juntar aquelas ovelhas que se afugentaram com medo daquele crime, com medo daquela violência, e ele juntou. E hoje essas ovelhas estão juntas pelo poder do Espírito Santo, e nem a maior das perseguições que houver no mundo conseguirá nos separar do amor de Deus. Nada conseguirá nos separar do amor de Deus. Então exige essa proximidade. Intimidade barata é tratar a santidade como se fosse um detalhe, e o pecado como se fosse algo negociável. É quando você chegar para Deus e dizer assim: Senhor, mas eu tenho que largar isso. Senhor, isso é tão bom. Senhor, não faça isso não. Lá nos Estados Unidos os irmãozinhos bebem, porque eu não posso aqui. Lá em fulano de tal os irmãozinhos fazem isso, porque eu não posso aqui. Lá na cultura tal os irmãozinhos vão para as festas do mundo, porque eu não posso aqui. Misturando as coisas, querendo negociar com Deus. Santidade não se negocia, ou é ou não é. Ou abrimos mão para vivermos o sobrenatural de Deus, ou viveremos uma religiosidade falsa, achando que somos santos. Precisamos romper com o pecado, precisamos romper com o mundo, e precisamos abraçar a Cristo e andar com Ele dia após dia. É isso que devemos fazer. Intimidade barata é usar expressões como: eu e Deus somos assim, enquanto a vida permanece em desobediência declarada. Quantos não são santos na igreja, com conversas bonitas na igreja, com palavras santas na igreja, mas quando está fora, quando está longe, as palavras não cabem dentro de um templo, de palavrões que se falam, a boca é frouxa para falar, para desonrar a Deus quando não está na comunidade cristã. Nós não fomos chamados para isso, não fomos chamados para uma intimidade barata. Intimidade barata é chamar Deus de Pai, mas rejeitar a sua correção. Nós precisamos aceitar os açoites de um Deus que nos ama. Nós precisamos entender que se Ele nos fere ou Ele nos bate, é porque Ele nos ama e está nos corrigindo para nos dar algo maior que Ele prometeu. Intimidade barata é falar de amor, mas resistir ao arrependimento. Muitos fazem isso, até se quebrando no culto. Ai, que mensagem maravilhosa, como Deus falou comigo. Mas quando saem, que vão com seus afazeres, voltam a viver as suas vidas normais, sem nenhum arrependimento. Isso é intimidade barata. A Bíblia mostra que os verdadeiros íntimos de Deus são aqueles que o temem. Salmos 25, verso 14. O conselho do Senhor é para o que os temem, o conselho do Senhor é para o que os temem, e Ele lhes faz saber a sua aliança, ou melhor, e Ele lhe revela os segredos do seu coração. Intimidade barata é uma intimidade sem cruz, sem renúncia, sem esmagar o eu. É a tentativa de desfrutar do trono da graça sem passar pela porta estreita do arrependimento. Isso é intimidade barata. Mas aqueles que querem intimidade profunda com Deus sabem que o caminho é estreito, e que a porta é estreita, e que a porta é pequena, e que a porta é apertada. Mas nós conseguiremos passar não pelo nosso braço, não pela nossa força, mas porque o Espírito Santo de Deus nos ajuda e está conosco para sempre. Então, entendendo o que é essa intimidade barata, agora vamos saber entender o que é essa ousadia bíblica. Que ousadia é essa que Hebreus está falando? Que nós precisamos entrar com ousadia. A ousadia de Hebreus não é irreverência. A ousadia de Hebreus não é entrar de qualquer jeito. A ousadia de Hebreus é confiança fundamentada em quem é o nosso sumo sacerdote. É você saber em quem você tem crido. Como está lá em Hebreus 4, 14 a 15, que diz assim, tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus,
conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas não pecou em nenhuma delas. Ele venceu. Ousadia aqui, irmãos, é saber que o trono diante do qual nos aproximamos, para nós, já não é trono de condenação, mas é o trono da graça de Deus. É a confiança de quem crê que em Cristo a misericórdia está disponível, porque a ocasião é oportuna. Ousadia não é bater no peito dizendo eu posso tudo, mas se aproximar dizendo ele fez tudo. Não sou eu que posso, mas ele já fez tudo. Ousadia não nasce do nosso desempenho, mas do sangue de Jesus, que abriu o caminho e rasgou esse bendito véu. Ele nos aproximou. Mateus 27, 51. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Entendendo intimidade barata e compreendendo essa ousadia que nós só podemos ter diante de Cristo e dentro da santificação, precisamos de um equilíbrio, que é a intimidade profunda. E intimidade profunda que traz o equilíbrio, ela não é barata, ela não é fácil de conquistar, mas é possível. A ousadia de Hebreus não é intimidade barata, é a liberdade de um filho que sabe que o véu foi rasgado pelo sangue e não pelo seu próprio mérito. O equilíbrio, entramos com confiança porque Cristo nos aceitou. Não fomos nós que aceitamos a Cristo, mas Ele nos aceitou, Ele nos reconheceu, Ele chamou para si, Ele nos chamou para si, para sermos dele. Entramos com confiança porque Cristo nos aceitou, mas entramos com temor porque aquele que nos recebe é o Santo de Israel, aonde os santos de fogo, aonde os serafins não podem olhar, aonde os anjos não ousam olhar. Então nós precisamos ter esse temor que entraremos na presença de um Deus inacessível, de um Deus todo-poderoso, daquele que é, que era e que há de vir. Aquele que nos recebe é o Santo de Israel. É uma convivência santa entre amor e reverência. Por isso podemos dizer Abba Pai, ou Papaizinho, intimidade com este Deus. Em Gálatas 4,6 diz assim: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Além de clamar Abba Pai, irmãos, é uma expressão de papaizinho. Papaizinho é uma expressão que significa intimidade. Entenda esse princípio. Quando você ler na palavra Abba Pai, entenda, é intimidade. Os judeus, quando eles oram, eles tratam Deus como Elohim, como El Shaddai, chamando ele dos atributos dele, mas como se fosse um Deus distante. Jesus, ele vem quebrando esse princípio e diz: não, agora Deus está próximo de nós, agora podemos chamá-lo eles de papai. Você tem intimidade para entrar na presença desse Deus e chamá-lo de papaizinho. Papaizinho, me socorre. Papaizinho, eu estou precisando de ti. Papaizinho, assiste a minha enfermidade. Entre com ousadia, entendendo que quanto mais humilde você for, maior será o Deus de Israel em sua vida. Esse Deus é grande, irmãos. E mesmo eu chamando dentro dessa intimidade de papaizinho, aí Isaías vem dizendo o seguinte: ele não é só o papaizinho, mas também ele é santo, santo e santo. Quem tem ousadia verdadeira não perde o respeito. Pelo contrário, quanto mais conhece da graça, mais se curva diante da santidade. Os que realmente são íntimos do Senhor são também aqueles que mais o adoram e reverenciam.
aqueles que têm sempre uma palavra de amor, aqueles que quando falam do nome do Deus de Israel, quando falam do nome do papaizinho, se emociona, consegue se balançar, porque eles sabem que está falando de um Deus eterno e que tem todo o poder. Não se fala de qualquer jeito, tem que reverenciar. E aí o desafio é: não confunda a porta aberta com a falta de altar. Não é porque o véu do templo foi rasgado que agora você pode entrar com ousadia na presença de Deus, que lá não tem um altar. Altar simboliza e significa reverência. Altar significa que você precisa entrar de joelhos. Altar significa que há um rei e ele precisa estender o cetro para ti, para que você não seja fulminado. Não era assim na presença dos reis do antigo? Que Esté pede jejum para dizer assim: pai, eu vou entrar na presença. Se ele não estender o cetro, ele pode mandar matar todo mundo, porque não é assim que entra na presença do rei. Se entrar de sopetão, se entrar com ousadia, ele precisa estender o cetro. Como é que Deus estende o cetro para nós? Se entrarmos nos humilhando na presença daquele que tem todo o poder. Então não confunda isso. A porta aberta não é falta de altar. Entramos com ousadia, mas entramos de joelhos. Todo acesso deve nos lembrar do preço, e todo altar deve produzir reverência. Nós precisamos entender que se eu quero entrar com ousadia na presença de Deus, como é que eu entro? Não é de peito estufado, não é gritando, mas simplesmente entrando na porta do meu quarto, fechando ela para ninguém me ver, e chorando no oculto, buscando a presença deste grandioso Deus. Aí geramos o eco do céu. Terceiro ponto: a adoração como uma resposta. Vimos o conflito, vimos a forma de adorar, aí agora gera um eco, a adoração como resposta. Se toda a criação celeste se prostra, se os anciãos lançam suas coroas, como está em Apocalipse 4, se os anjos não cessam de dizer santo, 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 por que a terra? Porque na terra a nossa adoração é tão seca, ou baseada apenas naquilo que sentimos? Porque se você partir do princípio de onde eu iniciei, Jesus dizendo: seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Volte sempre nisso, tem uma sequência. Então por que nós temos uma adoração tão seca? Porque entramos em reuniões de 2 horas ou de 1h30 e olhamos no relógio apressadamente para sair, como se estivéssemos cumprindo uma tabela, ou indo só por obrigação. Isso é seco, isso é o que estão falando, sentimentos secos, sentimentos vazios. Eu vou só para que olhem para mim e me vejam lá, mas não senti presença de Deus, não percebi presença de Deus, não adorei ao Senhor, não entendi sua palavra, não adorei na hora dos cânticos. E aí o que eu fiz? Eu garanto a você, perdeu tempo. Porque quando entramos na presença de Deus, não se perde tempo. Quando entramos na presença de Deus, adoramos a um Rei inacessível que nos ensina como devemos viver a nossa vida na terra. No céu, irmãos, a adoração é a resposta, não a reação. Adoração é a resposta do céu, não é uma reação emocional. Os anjos não adoram para uma reação emocional, não. Eles adoram em uma resposta, sabendo que este Deus a quem eles estão adorando é santo, santo, santo. Apocalipse 5,13 vai dizer o seguinte, ó: e toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Todos estavam adorando em Apocalipse 5. Toda a criação estava adorando a este Deus poderoso.
Os serafins não esperaram um motivo, não esperavam um momento. Não, quando ele apareceu eu vou adorar. Quando Jesus voltar a essa terra eu vou adorar. Quando Jesus aparecer para a minha vida pessoal eu vou adorar. Não é dessa forma. Os seres celestiais que hoje o adoram e o obedecem não fazem desta forma. Não esperam um momento épico, não. Eles o adoram em todo o tempo, porque adorar é o melhor remédio, é a melhor forma de se viver. É próximo da presença de um Deus que merece toda adoração. Se no céu Deus é o centro na sua vida, Ele não pode ser a periferia. Se no céu, com todos esses seres angelicais santos, Deus é o centro, aqui na terra Ele não pode ser o segundo plano para a sua vida. Ele não pode ser somente no momento que você lembrar dele. Já que Ele lhe salvou, lhe purificou, Ele quer você totalmente para Ele. Você agora pertence a Ele, é o seu ser, são os seus poros, são os seus serviços. Tudo o que você faz é para a glória dele, e nós precisamos viver esse reino de Deus aqui na terra para a glória dele, porque no céu é assim, Ele é o centro. Então aqui na terra, se nós estamos orando como Jesus ensinou, nós precisamos entender que Ele precisa ser o centro da nossa vida aqui na terra, não a periferia, não o segundo lugar, não o terceiro lugar, mas o centro, o principal. Adorar e temer a Deus na terra não é um compromisso religioso das 19 horas ou das 15 para as 6. É o ensino para a eternidade, é a vivência, é entender que se eu adoro, é quando eu tenho todo o meu dia para o meu rei. Ah, mas eu tenho que trabalhar, irmãos. E quem disse que você vai deixar de trabalhar para adorar o rei? Seu pensamento tem que estar nele. Estou trabalhando, atendendo clientes, mas eu adoro o meu rei. Eu cantarolo para o meu rei. Eu estou orando ao meu rei. Eu estou querendo a presença dele em todo o tempo. E é isso, é o sentido de adorar em todo o tempo. Quem não aprende a se render aqui, não saberá o que fazer lá. E a palavra está nos ensinando a como aprender a fazer aqui, em todo o tempo. Venha o teu reino, faça-se tua vontade, como está sendo feita no céu. Adoração não é intervalo de culto. Adoração não é um intervalo que eu adoro só no culto. Adoração não é eu pegar o microfone e cantar, às vezes muito ruim para vocês, não. Adoração é muito mais do que isso. Adoração é você dar primazia ao Senhor. Adoração é você dar as primeiras horas da força do seu dia, quando você acorda naquele impulso para Ele, se entregando a Ele. Ah, eu não posso me ajoelhar. Quem disse que tem que se ajoelhar? Você tem que dobrar o seu coração. Quem tem que se ajoelhar é o seu coração. Não é o seu corpo físico que está degradando como o meu. Todos os dias nós estamos mais velhos do que ontem. Então a adoração verdadeira não é isso, é eu dobrar o meu coração para o meu rei e saber que Ele pode todas as coisas em todo o tempo. Isso é verdadeira adoração. Adoração é o foco no céu, porque lá é onde a vontade de Deus se torna prazer para o adorador. Aonde está isso? Salmo 40. Salmo 40, verso 8 diz assim: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. É dentro de nós que temos que adorar. Adorar é alinhar o coração com o ritmo da eternidade. É você bater, ter um batimento cardíaco do seu ser vibrado no Senhor. É você sobreviver para Ele, porque Ele lhe salvou e muito mais Ele fez por você. Adorar é ter esse alinhamento com a eternidade. Adorar é transformar o assim na terra como no céu, em prática viva. Então, para concluirmos,
O assim na terra como no céu que nós lemos. Esta oração, irmãos, é um convite para você parar de lutar. Me entenda. Aqui essa oração é um convite para você parar de lutar. Sabe como? Como a formiga. Ela nunca vencerá o urso pela força, mas ela pode encontrar abrigo se parar de lutar e apenas observar a grandeza do Criador. Não é na sua fúria que você vai manifestar as coisas do céu. Não é na sua fúria que você vai convencer a Deus a derramar bênçãos sobre a sua vida. Não. Não é na sua fúria, não é na sua força. Davi compreendeu isso. Davi tanto compreendeu isso que não era na força dele, que ele vai falar no Salmo 46, verso 10, assim, ó: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Ele sabia que não tinha outro lugar para se aquietar a não ser na presença do Deus Todo-Poderoso. A paz começa quando paramos de disputar o trono, quando paramos de querer atenção para nós e começamos a adorar Ele, porque é Ele quem está no trono. Que hoje, nesta noite, o seu coração se alinhe com o dele. Vamos colocar de pé, igreja. Enquanto os cantores sobem aqui, eu vou concluir aqui. Que a rebeldia morra e a reverência a Deus nasça no seu coração. Que a vontade dele seja feita em nossa cidade, em nossa casa e em nossa alma, assim como ela é feita no céu. Que o padrão do céu, que é obediência, santidade e adoração, se torne o novo normal da nossa vida aqui na terra. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Oremos ao Senhor. Gracioso Deus e Pai, aqui estamos buscando o Senhor realizar a oração que o teu filho nos ensinou. Que faça-se a tua vontade na terra, como ela está sendo feita no céu. Pai Santo, aprendemos um pouco sobre esse sentido, e eu quero te pedir, ajuda-nos a colocar em prática assim, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por isso eu quero te suplicar, Senhor, não permita do que aprendemos hoje sai pelos nossos ouvidos, mas permita, Senhor, que isso possa descer ao nosso coração, para que possamos, Senhor, ser diferentes, ter palavras diferentes, entender que servimos a um Deus vivo, eterno e verdadeiro, e que pode todas as coisas. Fortalece nossa fé, aumenta em nós a nossa fé. E ajuda-nos, Pai, a parar de falar da boca para fora coisas, mas a falar aquilo que destila o nosso coração, aonde falamos e buscamos realizar. Pai Santo, nos ajude, que o Teu Espírito nos fortaleça, que a Tua graça se derrame sobre nós, e que a bondade do Teu Espírito possa estar conosco para todos sempre. E se a igreja concorda, ela diz: amém, louvado seja o Senhor.